Vamos lá então, Provérbios capítulo 4, do verso 5 ao 7, onde diz: isso aqui é um conselho, irmãos, que Davi, o rei de Israel, ele deu a Salomão, seu filho. Eu não vou poder ler todo o texto, mas se você ler a partir do verso 1, você vai ver que fica bem claro que Salomão está dizendo: foi meu pai quem disse isso. Este foi um conselho do meu pai. E o que é que meu pai me disse? Salomão expressa conselho de Davi, Davi dizendo a seu filho: adquire sabedoria, adquire inteligência, e não te esqueças, nem te apartes das palavras da minha boca. Eu deixei destacado para que você pudesse entender: sabedoria, inteligência e conselhos. Guarde isso, por favor. Sabedoria, inteligência e conselhos. Davi dá para Salomão um tripé, onde ele deveria firmar o seu discernimento, as suas ações, as suas atitudes deveriam estar firmadas neste tripé. Qual, irmãos? Sabedoria, inteligência e conselhos. Está claro isso? Verso 6: não a abandones, e ela te guardará. Ama, e ela te protegerá. Então é o versículo principal, e esse versículo aqui faz parte, para quem não sabe, das duas bandeiras que o nosso ministério, ele trabalha com mais afinco. Dentro do Evangelho, nós temos duas bandeiras principais que nós militamos, que nós lutamos, e que militar não tem nada a ver com questão política, tá? Estou falando de lutar, de ter mais afinco no ensino. Nosso ministério tem duas bandeiras principais: falar sobre o amor de Deus o amor de Deus para a salvação. A revelação do plano da salvação está condensado no amor de Deus, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, é o primeiro. E o segundo é esse, Provérbios 4, 7, que diz: a sabedoria é a coisa principal. Por óbvio que não é o principal relacionado à salvação. A salvação, ela é única e exclusivamente obra do Senhor Jesus, redentora dele. Nós não podemos melhorá-la, nós não podemos de alguma forma interferir, nós só podemos aceitar. Mas em se tratando de viver bem aqui na terra, de viver com paz, de viver prosperando, de viver vencendo os problemas, os limites, né? As barreiras e tudo mais que nós temos a vencer no curso da nossa vida, isso é possível através da sabedoria. Então a sabedoria, neste âmbito, ela é a coisa principal. E Davi disse a Salomão: adquire, pois, a sabedoria, emprega tudo que possuis na aquisição de entendimento. Está claro isso, irmãos? Muito bem. Então, quando nós estamos falando sobre sabedoria, dos vários sentidos gerais que nós podemos tirar, existe um que eu particularmente sou muito apegado. É quando nós dizemos que a sabedoria é a capacidade de discernir, analisar, interpretar, abstrair e por aí vai. É quando eu consigo, analisar algo e tirar daquilo lições para minha decisão. Eu classifico sabedoria dessa maneira, tudo bem? Então, a capacidade de discernir, analisar, interpretar o quê? As situações, que mais? Os lugares, que mais? Os tempos e o que mais? As pessoas. Repete comigo: situações, lugares, tempos e pessoas. Se alguém te perguntasse a partir de hoje, o que é sabedoria? O que você responderia? É a capacidade de discernir o quê? Situações, lugares, tempos e pessoas, e a ordem tanto faz, tá?
Não existe uma valoração na ordem, não. Tanto faz. Se eu começo com pessoas, se eu começo com tempo, lugares, situações, não importa. Mas quando eu consigo discernir situações, lugares, pessoas, quando eu consigo discernir tempo, eu estou agindo com... Talvez. Nem sempre age. Mas pelo menos eu tenho uma possibilidade. Se eu consigo discernir, eu consigo enxergar a coisa de uma melhor forma possível, interpretá-la da melhor forma possível. Então, a decisão que eu vou tomar é que vai ser uma decisão com ou sem sabedoria, mas pelo menos eu vou conseguir enxergar aquilo com a ótica melhor. Isso está claro? Amém, irmãos? Por favor, eu não deixei a referência aqui, né? É no segundo, né? João capítulo 3, verso 25 a seguir. João capítulo 3, verso 25 a seguir, tá? O pessoal que está acompanhando em casa e quem vai acompanhar depois aí na gravação. João capítulo 3, a partir do verso 25. Eu continuo lendo aqui até o final na versão corrigida e fiel de Almeida. Diz assim, verso 25. Aqui está falando de João Batista, tá, irmãos? Houve então uma questão entre os discípulos de João e os judeus acerca da purificação, acerca do batismo. Houve uma questão, uma dissensão, uma discussão. E a partir dessa discussão, os discípulos de João Batista foram até ele e disseram, verso 26, Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, quem era? Quem era, irmãos? Jesus. Eles estavam falando com João Batista. Disseram, mestre, falando com João Batista. A palavra Rabi é uma palavra que indica professor ou mestre. Tá certo? Tá claro? Mas eles estavam falando com quem? Com João Batista. Então disseram, Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, falando sobre Jesus, do qual tu deste testemunho, que João disse, eis aí, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ei-lo, fazendo o quê? Batizando. Jesus estava batizando. E todos vão ter com ele. Eles disseram, tem uma coisa estranha. Porque provavelmente o povo perguntou, e agora? Tem dois batizando. Para quem nós vamos? Provavelmente os discípulos, eu não estou dizendo com certeza, mas provavelmente, os discípulos de João disseram, não, é com João. Vem para cá. E como a coisa ficou muito complexa, discípulos que foram perguntar ao seu professor, mestre, Rabi, aquele que o Senhor deu testemunho, aquele que o Senhor falou lá, além do Jordão, do outro lado do Jordão, ele está batizando. E o povo está tudo indo para ele. É uma situação. E se nós pudéssemos transportar isso para hoje em dia, seria o que acontece com muitas igrejas. Aquele ciúme, porque um está crescendo mais, porque um está tendo mais visibilidade, porque um está tendo mais fama do que outro. Mas qual foi a resposta de João? Irmãos, olha que coisa poderosa. Verso 27. João respondeu e disse, o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse, eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Verso 29. Aquele que tem a esposa, quem é? É o esposo. Cadê os homens? Casado? Cadê? Eita. A tua mulher é de quem, meu filho? É minha. Só minha. João está dizendo isso. Quem tem a esposa é o esposo. Se as pessoas estão indo para Jesus, João está dizendo, tá certo.